Iniciou-se então essa série chamada E Eu Com Isso. Particularmente eu acho que é uma série bem especial. Se você não esteve aqui domingo passado, eu gostaria de incentivar você a ir lá no site, ver ouvir a mensagem que o Ronald trouxe. Ele começou falando sobre independência, né? Então, vou fazer um resuminho para você aqui do que ele falou, mas ele tratou um pouquinho como é a independência com Deus e como é a independência sem Deus. São completamente separados, dicotomizados uma coisa com a outra, não se relaciona. A independência com Deus, a independência sem Deus, ela gera desobediência. Então, como que é essa independência sem Deus? Ela nos leva para a desobediência, ou seja, andarmos fora do propósito da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós nos tornamos desobedientes. A independência sem Deus gera fuga, né? Então, quando nós agimos numa independência sem a vontade de Deus, nós fugimos de Deus. Foi o que o homem fez lá no jardim do Éden. Ele deu um passo sem Deus, ele quis ser independente sem Deus e ele partiu para a fuga. Também ele falou sobre a independência com Deus, ela te liberta da opinião dos homens. O quarto ponto, ele falou sobre a independência com Deus, ela te liberta da preguiça paralisante. E para finalizar, ele falou como ser independente de Deus. Perceber que Deus nos deu vida, perceber que prestamos conta, ou seja, quando nós desejamos ter essa independência com Deus, nós temos uma submissão a Ele, ou seja, nós vamos prestar conta. Um dia, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós vamos dar conta. E também perceber que a nossa eternidade é afetada. Então é um resumo bem rapidinho, tá vendo? Eu sei da mensagem porque eu anotei, então eu quero sugerir vocês anotarem também as mensagens, porque isso durante a semana você pode relembrar, talvez trabalhar o seu devocional numa segunda, numa terça-feira, alguns dias, isso é bem importante. Vocês pegaram aí o papelzinho da mensagem? Quem não pegou tem ali atrás, ou levante a mão aí que o pessoal pode ajudar vocês. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre interdependência. E eu fiz esse resumo rápido. Tem algumas mãos levantadas aí, o pessoal puder nos ajudar a trazer a mensagem. E eu quero partir desse ponto exatamente da onde o Ronald deixou, né? Ele deixou a bola quicando para mim e para então introduzir esse assunto, então a interdependência, porque se a independência com Deus, ela gera uma separação de Deus, ela me leva a uma separação do propósito de Deus para a minha vida. Logo então a independência com Deus, ela me leva a ter uma vida interdependente. Então é impossível uma pessoa que caminha com Deus, que ela tem então uma maturidade cristã. Nós estamos falando então de uma independência com Deus, é uma maturidade cristã, ela saber quem ela é. O Ronald teve uma frase que ele falou que Deus, às vezes, nós pensamos que às vezes Deus trabalha muito nos administração, na microadministração, né? E Deus nos deu o livre-arbítrio para nós termos a nossa escolha, mas com Ele. Ou seja um crente maduro, seja um cristão maduro, tome a sua decisão baseado naquilo que Deus já falou através da sua palavra. Isso é a independência com Deus. E é impossível nós sermos independentes com Deus e não ter uma vida de interdependência. E eu quero falar sobre esse assunto, e eu tenho 3 pontos. Eu quero falar um pouquinho sobre frescobol, ping-pong. Nós vamos falar sobre a união não faz açúcar. Nós vamos falar no 3º ponto sobre o lobo mau e os 3 porquinhos. E por último, nós vamos falar sobre como vencer o vírus do individualismo. O que tem a ver esses 3 pontos? Nós vamos ver, então, brincar um pouquinho com o assunto.
e falar como essa interdependência está vastamente trabalhada na palavra de Deus, onde Deus nos ensina a sermos pessoas interdependentes. Para isso, o que é interdependência? Olha lá comigo. Interdependência é o estado ou condição dos indivíduos que estão ligados por uma relação de dependência mútua, de uma dependência recíproca. Ou seja, interdependência é o estar conectado com pessoas. Deus não nos fez seres interdependentes porque, na característica do próprio Deus, Ele é um Deus interdependente. Ou seja, eu e você, nós não fomos chamados para trabalharmos sozinhos. Nós não fomos criados para trabalhar no individualismo. E nós vamos ver um pouquinho isso lá na frente. Nós somos criados à imagem de Deus. E na imagem de Deus e na semelhança de Deus, existe essa característica muito forte, que é a interdependência. Olha só esse texto de 1 João 5:7. Olha que interessante esse texto. Porque estão falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, Jesus é o Verbo, é a Palavra, e o Espírito Santo. Estes três são um. Olha só que interessante, gente. Deus podia ser absoluto, um único Deus, sozinho, governar soberanamente, sem dividir, sem ter com o que compartilhar, na sua solidão, no seu individualismo soberano. Mas na própria característica de Deus, como somos a imagem dele, eles são três, eles são interdependentes, eles se relacionam, eles se submetem, eles caminham juntos, ao ponto de serem um. É uma loucura isso, né? Deus não ser único, mas ao mesmo tempo eles são um. Esse eu acho que é o ápice do assunto interdependência. Um próprio Deus soberano, que poderia reinar absolutamente sozinho, Ele não escolheu fazer dessa forma. Deus são três, e os três são um. E logo como eu e você, a Bíblia nos ensina e nos fala que nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então, eu e você, nós também não fomos criados para sermos sozinhos. Não fomos criados para caminhar nesse mundo sozinho, para construir nesse mundo sozinho. Então nós temos o DNA de Deus, o Criador independente. Eu e você temos esse DNA. E nós vemos isso na Bíblia. Jesus falando: eu não faço nada sem que eu veja meu Pai fazendo. Ou seja, eu não vou curar, ainda que seja um ato que glorifica a Deus, eu não vou curar nenhuma pessoa se eu não ver o meu Pai curando uma pessoa. Eu não vou para aquele caminho falar do amor, anunciar o Evangelho, sem o meu Pai anunciar. E o Espírito Santo se move através de Jesus, porque Jesus também apontou o caminho. Então os três, eles caminham juntos, e eles estão tão ligados, eles estão tão conectados um no outro, ao ponto de ser um só. Então nós temos esse DNA de Deus. Nós nascemos com esse DNA de Deus. E é muito perigoso, e eu creio que você deve ter exemplos de amigos, parente, algum conhecido que se isolou e quis trabalhar no isolamento, no individualismo, e deu com os burros na água. Sim ou não? Nós vemos isso constantemente, nós vemos isso no nosso dia a dia, às vezes, nós vemos isso no trabalho, na empresa, na faculdade.
Nós vemos isso o tempo todo, pessoas se dando muito mal por não conhecer, por não vivenciar essa característica nossa de interdependência. Gênesis capítulo 2, 18. Olha só. Então o Senhor Deus declarou, Deus falando: não é bom que o homem esteja só. Isso não é bom. E essa sequência da criação, vocês que conhecem lá, nós vemos de uma sequência Deus falando que criou os céus no tal dia, e viu Deus que era bom. E Deus fez as árvores, os animais e tal, e viu Deus que era bom. E Deus fez os peixes, as árvores, as aves, as árvores e toda a criação, e viu Deus que era bom. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Adão. E depois ele olhou para aquilo e falou assim: isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponde. Então, gente, andar sozinho não é bom. Precisamos estar conectados. Precisamos internalizar essa verdade da interdependência, dessa atitude nossa. Nós vamos ver que são questões de atitudes, de postura, para vivermos uma vida mais feliz, uma vida mais vitoriosa. Então, primeiro ponto, eu quero falar com vocês sobre frescobol ou ping-pong. Frescobol e ping-pong. É tão interessante porque nesse esporte nós temos duas raquetes, né? Nesse esporte nós temos duas raquetes e uma bolinha. Aparentemente tudo é meio parecido. As raquetes de frescobol um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada, mas são duas raquetes. Sim ou não? Uma bolinha. A bolinha de uma é mais pesada, a outra é mais levezinha, né? Mas o propósito são completamente diferentes. Aliás, eu aprendi a jogar ping-pong na minha adolescência. E eu brincava até bem com a piazada, ficava o dia todo jogando ping-pong. E volta e meia eu pego a turma ali no ping-pong ali, ninguém consegue ganhar de mim. Só deixar esse registro ali. O Ronald é um dos melhorzinhos aí e tal, mas não tem dado para ele. Ele sai fora toda vez, não aguenta. Mas é uma questão de idade, eu tenho muito mais movimento porque eu sou mais novo, né? Volta e meia ele joga assim com a mão assim nas costas assim e tal, e volta aqui. Então eu te dou uma chance aí, porque são 10 anos de diferença. Mas eu ganho do Vandré também, que é mais novão, baterista tal, faz um monte de coisa tal, ele também não ganha de mim, então todo mundo fica meio irritado comigo. Mas por que isso? Porque na característica desse esporte é o que? É uma troca onde um quer vencer o outro. Não há troca, o seu objetivo é derrotar, o seu objetivo é fazer com que o outro não pegue a bolinha. E o frescobol já é uma outra característica, onde eu tenho que trocar, e o meu objetivo é não derrotar, meu objetivo é o tempo todo trocar sem vencer. Então assim, a derrota no frescobol está em eu não conseguir fazer o melhor passe para o meu parceiro.
Enquanto o ping-pong, o meu objetivo é fazer o meu parceiro dançar, judiar dele, e vai para lá e rebate e tal, fazer o adversário dançar na mesa, que a gente brinca. O frescobol não é você dar um passe mais perfeito possível para o meu parceiro, não é adversário, conseguir pegar a bolinha. Isso é interdependência. Nós jogamos juntos. Nós somos um time de frescobol, gente. No reino dos céus, nesse reino, nós somos parceiros de frescobol. Não tem melhor, não tem aquele desejo de vencer, de fazer o meu próximo se sentir derrotado. Não, o meu objetivo é trocar com ele ao ponto de fazer o mais perfeito possível para que ele consiga devolver de novo para mim. Então, essa interdependência nos leva a ter características desta forma. E o que nós vemos é que às vezes no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas onde nós estamos, trabalho, escola, faculdade, em casa, às vezes nos pegamos jogando ping-pong e não jogando frescobol. Nos pegamos tentando estar acima, ou provar que eu sou melhor, ou provar que eu estou certo, ou provar que eu tenho o melhor jogo, vencer nos argumentos, vencer na discussão, não concordar, não dar o braço a torcer. Será que às vezes eu e você nós não estamos jogando ping-pong lá em casa? Na conversa, na discussão com o cônjuge, na conversa com os filhos, no trabalho, com o meu chefe, com meus subordinados. Nós temos características, atitudes de ping-pong ou de frescobol. Eclesiastes 4:9 diz: é melhor ter a companhia que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha que sabedoria do rei Salomão. Melhor é a companhia do que estar sozinho. Essa é uma consciência que eu e você temos que ter. Essa é uma consciência que nós temos que nos vestir, nos agasalhar dia após dia. Nós não estamos nesse mundo para estarmos e vivermos sozinhos. Vivemos no nosso mundinho, vivemos na nossa vidinha, fazemos os nossos negocinhos, fazemos os nossos desejinhos. Não. Nós estamos aqui porque tem mais alguém aqui. E é muito mais legal, é muito mais vitorioso. Existe muito mais força em dois do que um. E a recompensa desse trabalho vem com essa atitude, com essas características que nós devemos expressar no nosso dia a dia. Eu trabalho com marketing, mais precisamente com endomarketing, e o que nós propomos a fazer é transformar vidas. É a nossa proposta de valor. E esse transformar vidas vem de nada menos de que alinhar os propósitos da empresa aos colaboradores, às pessoas. Porque quando há um desalinhamento de propósitos, há fraqueza. As coisas se rompem, as coisas se perdem, as coisas vão para a água abaixo. E com isso, desperdício acontece, desmotivação, uma série de problemas. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no segundo ponto, mas o fato é, eu e você temos que ter essa convicção dentro de nós de que eu não sou chamado para estar sozinho, eu preciso construir, e construir
com alguém. Sabe, queridos, hoje nós estamos aqui, tudo isso acontece porque existem pessoas nos ajudando. Essa visão chamada C3 Curitiba e está se expandindo aí, ela só existe não porque o Ronald é muito bom, ele é muito bom. Deus colocou isso no coração dele, e Deus viu que ele poderia realizar esse propósito, esse sonho sobre a terra. Mas o Ronald sozinho não conseguiria construir isso que nós estamos construindo juntos. Tudo isso que acontece, para você estar aí sentadinho, confortável, para ter um café gostoso lá, para as coisas acontecerem, precisam de pessoas. Por mais bom que o Ronald seria, ele é totalmente incapaz de construir isso sozinho. Nós construímos isso juntos. Você que é empresário, bem-sucedido, você é incapaz de construir o seu negócio sozinho. Você na sua casa, na sua família, você é incapaz de construir a sua família, fazer da sua família uma família bem-sucedida sozinho. Filhos, vocês são incapazes de acertarem o traço da vida de vocês, do futuro de vocês sozinho. Você precisa dos seus pais. Trabalhando, sendo frescobol e não ping-pong. Não há competição, não há melhora. E é o que nós vemos na característica do nosso próprio Deus. O tempo todo Deus falando, esse é o meu filho amado. E Jesus falando, puxa, você é o cara. Ah, me mostra-nos o Pai. Como assim? Vocês têm caminhado comigo, até agora não têm visto o Pai? Quem caminha comigo, quem me vê, vê o Pai. Essa troca, essa interdependência acontecendo. Nós temos ali algo para preencher. Então, o trabalho em equipe nos capacita a vencer o fracasso. Sabe, eu e você fracassamos. Na verdade, às vezes nós mais fracassamos do que vencemos. Mas essa é uma verdade para mim, que o trabalho em equipe nos capacita a vencer o fracasso. Isso para mim é quando você está caminhando rumo a um precipício e tem alguém do seu lado e fala assim, cara, para aí, tem um precipício, não vá para lá. Fuja, louco. Porque constantemente nós temos os nossos olhos vendados, fechados, e não olhamos, não conseguimos olhar o todo, nós não conseguimos perceber o todo, e nós precisamos de alguém nos apontando, alguém falando, puxa, por cá, venha para lá, vá por aqui, esse caminho é melhor. O trabalho em equipe nos capacita a vencer o fracasso. Ninguém é bem sucedido o tempo todo, na verdade falhamos mais do que obtemos sucesso. Isso nós vemos muito no mundo empresarial. Pessoas super bem-sucedidas, negócios bem-sucedidos, antes disso acontecer, ele quebrou umas 2, 3 empresas, fracassou em um monte de negócio, deu errado um monte. Ou seja, gente, nós não somos super homens, super mulheres, cheios de poder, onde nós não vamos errar. Não, nós vamos errar pra caramba. Mas isso nos impulsiona a termos uma vida interdependente, conectados com pessoas. Dependência mútua. Isso é muito forte. Dependência nos fala de submissão. Dependência nos fala de eu estou submetido, eu me submeto à sua voz, ao seu conselho. Eu me submeto à sua vontade. Frescobol ou ping-pong. Segundo ponto. A união não faz açúcar. Lembra do açúcar união, as mulheres aí? A união não faz açúcar, a união faz
a força. Quando falhamos ou tropeçamos, é fundamental a presença de outros irmãos ao nosso lado para nos erguer, limpar-nos da poeira, encorajar-nos e tentar de novo e sugerir o que pode ter dado errado. Isso é tão verdade, tão verdadeiro quanto eu e você estarmos aqui essa noite. O relacionamento de interdependência, queridos, nos leva a essa dependência de eu vou cair, eu posso cair. A palavra de Deus fala assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se eu só penso que eu vou estar o pé o tempo inteiro, eu já estou quase caindo, já estou ali, ó. Mas o fato é que o principal não está eu cair ou não. O principal é, se eu cair, eu tenho alguém para me levantar. Eu tenho alguém para dar as mãos e falar assim: ei, se limpe aí. Saia dessa inércia, você não foi chamado para estar no chão. Se limpe. Vamos ver onde você errou. Eu tenho alguém. Nós temos alguém. Então a brincadeira da união não faz açúcar, faz a força. É isso que está a nossa força. É isso que nos faz igreja. É isso que nos diferencia do mundo. Porque algumas atitudes que a gente vê no mundo, daqueles que não são dependentes de Deus, caminham numa independência sem Deus, caiu, bem feito, é isso aí. Sim ou não? Outros trabalham para que outros caiam, é o ping-pong. Mas o trabalho em equipe nos leva a termos força, porque se um dia nós cairmos, nós temos alguém para nos levantar. Olha só que esse texto fala em Eclesiastes 4:10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre, coitado, tadinho, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Isso é interdependência. Feliz o homem que tem alguém, porque se eu cair, se eu tropeçar, eu vou ter alguém para levantar. E dentro desse tema sobre a união faz a força, que eu quero tratar um pouquinho sobre o relacionamento em casa. Sabe, pai, a Bíblia fala que a força de vocês está nos seus filhos. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que têm filhos, que são como flechas no seu alforje. E você, pai, vai concordar comigo que a nossa maior satisfação é quando nós vemos os nossos filhos crescendo e eles estão alcançando aquilo que nós não alcançamos, eles estão indo além. A flecha deles está indo além da onde a nossa flecha caiu. Ou seja, pai, cuide do seu filho de tal forma que a flecha dele vá muito longe. Não mate seu filho. Não deixa a flechinha cair próximo de você. Você se tornará um perdedor se isso acontecer. Logo, a obrigação do filho, esse relacionamento da interdependência do filho filho, obedeça seus pais. Simples assim. Isso te dará força.
Eu venho da minha geração ainda, não sou tão velho assim, mas a minha geração ainda, do interior ainda, que eu aprendi com a minha família, com meu pai, é dessa consciência de dependência e de senhorio. Eu aprendi com meu pai, por exemplo, impossível, eu tenho dificuldade até hoje, e disso é de chamar, por exemplo, uma coisa simples, de chamar uma pessoa mais velha pelo seu nome, de você. Eu sou ainda da geração que é tudo senhor, senhora. Eu me lembro desde pequeno, toda noite, isso era um ritual. E por mais que se fosse um ritual, mas é um ritual bom. Eu ia até lá, o quarto, ou do quarto mesmo, quando estava com preguiça, benção, pai! Deus te abençoe, meu filho. Quantos faziam isso? Deixa eu ver se tem mais alguns velhinhos aí. Ei! Benção, mãe! Deus te abençoe todos os dias. Não dormia sem pedir benção. Isso nos fala de submissão, gente, de tratar os nossos pais com dignidade. E hoje, às vezes, nós vemos uma geração aí que é uma geração de sabe tudo. Eu não preciso do meu pai. Aliás, meu pai é ultrapassado, os pensamentos dele é ultrapassado. Os dias hoje estão muito mais sofisticados, modernos. Eu sou da geração da comunicação. Eu tenho resposta para tudo o tempo todo. Meu pai não é tão inteligente assim, ele não sabe tanto das coisas assim. Na verdade, eu sei, até estou propondo fazer um treinamentinho com ele, uma pós-graduação, para eu ensinar algumas coisas da vida para ele. E isso vai tirando a força desse jovem. Essa falta de consciência, de interdependência dos meus pais, de submissão, de troca. A força no trabalho, como eu falei, quanto se tem de desperdício quando há pessoas desconectadas com propósitos diferentes. A empresa caminhando para uma direção e o cara trabalhando ao contrário da direção da empresa. Subordinação. O quanto se perde, quanto desperdício há de força humana, de propósito, de inteligência. Então, eu acabo ganhando dinheiro, minha empresa ganha dinheiro em simplesmente falar, empresa, é assim que você se comunica com os funcionários. Essa é a linguagem que eles vão entender. Empresa, essa geração agora, ela não entende esse vocabulário. Vamos trabalhar esse vocabulário que faz parte do vocabulário deles. Eles vão entender melhor. Colaboradores, é isso que a empresa espera de você. Vá para essa direção. Caminha nesse sentido. Alinhamento. Isso nos dá força, a empresa ganha força, pessoas trabalhando em equipe, a união faz a força, a empresa ganha força. E eu estou falando, gente, só para vocês terem uma dimensão aí, nós estamos falando de uma perda de desalinhamento, de falta de unidade entre colaboradores e empresa, desperdício de 30%, 40%. 40%. Nós temos casos de empresa onde nós economizamos com desperdício na faixa de 70%, 80%. Dinheiro indo para o ralo, para o lixo, por falta de unidade. Eu e você fomos formados para termos essa relação de interdependência, isso nos gera força. Propósito de igreja, eu e você, ei, presta atenção, igreja. Nós só vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós como igreja, se nós estivermos trabalhando em equipe, juntos. Então assim, não perca tempo falando mal do seu irmão, falando mal
de um departamento, falando mal daquilo outro, vai lá e fala: ô, posso te ajudar? Eu tenho visto isso, posso te ajudar? Posso construir, posso me unir a você? Vamos ganhar força. Isso nos leva ao propósito que Deus tem para nós como igreja. Estão comigo ainda aí ou não? Primeiro ponto então, voltando lá, primeiro ponto, frescobol ou ping-pong. Segundo ponto, a união não faz açúcar, faz a força. Ju, eu vou pular esse versículo aí, de Jonatas, mas eu separei um versículo ali, onde essa unidade de Jonatas e Davi era tão grande, onde a Bíblia fala e relata que a alma deles estavam conectados, ao ponto deles se conectarem. Tem alguns loucos aí que usam esse versículo para falar que Davi era homossexual e Jonatas tinha um relacionamento homossexual. E não tem nada disso, esses caras inventam tudo. Aliás, se quiserem achar besteira na Bíblia para qualquer coisa que eles querem, eles vão achar. Mas isso nos fala de relacionamento interdependente de Jonatas e Davi, que era tão forte, eles eram tão conectados, a amizade deles era tão forte, que a alma deles, eles ultrapassaram o pensamento de um relacionamento comum. Eles viveram um outro nível de relacionamento. E a Bíblia fala que há amigos mais chegados do que irmão. Irmão tem uma ligação de sangue. Então existe um relacionamento interdependente que nos faz a viver um relacionamento mais chegado, mais forte que essa conexão de sangue que é de irmão. Terceiro ponto. O lobo mau e os 3 porquinhos. Quantos lembram aí da historinha do lobo mau, dos 3 porquinhos? Aliás, o Ronald contou uma piadinha aqui, falou do triteza, que triteza, né? Acho que alguns nem entenderam isso, agora vocês vão entender então. E para ilustrar um pouquinho, para relembrar essa história tão difícil de ser guardada dos 3 porquinhos, eu trouxe um vídeo para a gente relembrar um pouquinho essa história. Você pode soltar lá? Era uma vez, todo mundo morava com João e até os 3 porquinhos. Isso era uma ilha, né? E daí eles moraram junto pra sempre. Acabou. Já? Mas o que aconteceu nessa história? Aconteceu nada. Então conta a história dos 3 porquinhos pra mãe. Era uma vez os 3 porquinhos. Eles faziam uma casinha, mas o lobo queria pegar tudo. Pegou os 3 porquinhos, levaram pra casa e consertaram ele e viraram nada. Viraram só carne. Que tristeza, né? O que aconteceu com os 3 porquinhos? Viraram carne. Esse é o resumo da história dos 3 porquinhos ali, né? Que tristeza, né? Essa história. Ai. Dentro dos 3 porquinhos, vamos falar sobre individualismo e individualidade. O individualismo é uma característica doentia da personalidade, ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência da solidariedade, no desejo de atender primeiro, segundo e terceiro aos seus próprios interesses. E em último lugar ficam as necessidades dos outros. E na história dos 3 porquinhos aí, nós temos lá 3 personagens, onde um construiu uma casa de
palha. E tinha um inimigo que estava rondando e prometia destruir, fazer dos 3 porquinhos carne. E o primeiro conta a história que ele foi lá e construiu, meio preguiçosinho e tal, deu um jeitinho e foi lá e construiu a sua casa de palha. E aí chegou o lobo mau, e o lobo mau, deixa eu entrar. Ah, não, aqui você não entra. Então vou assoprar. E assopra, e a casa destrói. E esse porquinho, para não virar carne, ele corre para a casa do segundo porquinho, que fez uma casa de madeira. E o lobo mau falou: ah, vou pegar vocês vão virar carne. Então deixa eu entrar. Não deixa, então eu vou soprar. E soprou e a casa caiu. E os porquinhos, para não virarem carne, foram para outra casa. E esse porquinho fez uma casa de tijolos. E o lobo mau fez aquela ameaça: deixa eu entrar, não deixo. Então eu vou soprar. Pode assoprar. E o lobo assoprou e a casa não caiu. Então vamos pela chaminé, pensou o lobo. Aí os porquinhos pegaram uma panela quente com água quente, colocou lá na chaminé. Na hora que o lobo pulou pela chaminé, queimou o traseiro e fugiu. E os 3 porquinhos não viraram carne. Individualismo ou individualidade? Já pensou se nessa história o segundo porquinho fala: aqui você não entra? Já pensou se nessa história não teria a atitude do terceiro porquinho de entrar lá na sua casa de tijolos bonita? Já pensou se esses 3 porquinhos fossem individualistas? Essa história não acabaria dessa forma feliz e contente. Os porquinhos de fato teriam virado carne. Sabe, queridos, eu e você às vezes podemos construir e construímos uma casinha de palha também. Todos nós, às vezes, construímos de forma inadequada, temos atitudes inadequadas. Mas a interdependência nos leva a sermos indivíduos não que trabalham na individualidade, no individualismo, e sim na nossa individualidade. Deus criou cada um no nosso jeitão. Nós temos características, semelhanças de Deus. Isso nos fala de individual, seres individuais. Nós não somos robôs, nós não somos da mesma formação, com o mesmo jeito. Mas isso, às vezes nós confundimos essa nossa individualidade com o individualismo, que é o lado oposto da interdependência. É você bater no peito e falar assim: eu me basto. Eu não preciso. Aqui ninguém entra. O individualista, ele me leva a distorcer essa característica e sermos doentes. E distorcer a nossa personalidade. Isso me leva a pensar em mim, depois em mim, e depois em mim. Quem sabe depois eu vou pensar no outro. Hoje nós só somos igreja.
Porque Deus nos trabalha em nós, na nossa individualidade, e nos faz interdependentes. A Bíblia fala que nós somos como juntas e medulas, ligados. Fala de ligadura, de conexão. Eu estou conectado. A mão não é mais importante do que o pé não é mais importante que a mão, a cabeça não anda sozinha para onde ela quer. Nós estamos conectados. E quando eu me afasto, quando eu trabalho, eu deixo reinar em mim o individualismo, essa coisa doentia da nossa personalidade. Como eu trabalho eu desvirtuo o meu propósito, a minha existência, eu penso em mim. Eu brinco às vezes, cumprimento a pessoa, tudo de bom para mim, que Deus me abençoe. Trabalho só em mim. As coisas têm que girar em torno de mim, da minha pessoa, da minha vontade, do meu jeito. Primeiro em mim. Aí aquela música, pensa em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para eles. Sofrência, isso que é uma sofrência. Pensar em mim. E antes de caminhar para finalizar, um dos discípulos chegou para Jesus: Jesus, eu quero ser grande. Eu quero ser, sabe, Jesus, o cara. Vamos trocar um papo, vamos trocar uma ideia. Me faz, como é que eu me torno o maior, o melhor? Jesus disse: seja o primeiro que serve. Essa é a característica de Jesus. Grandes são aqueles que servem, que se colocam na posição de inferioridade do seu irmão, do quem você se relaciona. Você não é o maior, você é o que serve, você é o que está ali em prontidão, em serviço. Logo essa pessoa, ela fica tão tocada por isso, ela também quer servir, e isso gera um relacionamento cíclico de serviço. Gente, é isso. Isso é ser igreja. Um servindo ao outro. Não há espaço para o melhor ou para o mais. Há espaço para aqueles que desejam servir. Por último e finalizando, como vencer o vírus do individualismo? Como vencer esse vírus? Tenha consciência de que esse vírus só é derrotado com a comunhão. Se tirarmos a comunhão do cristianismo, não existirá mais cristianismo. Se tirarmos essa vida comum, não há cristianismo. Se tirarmos o próximo, não existe cristianismo. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu intelecto. E ao próximo, como a ti mesmo. Se nós tirarmos a comunhão do cristianismo, não existe mais cristianismo. É isso que nos difere de qualquer outra religião. Essa comunhão com Deus e com o próximo. E consigo mesmo. Primeiro Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso primeiro chamado para termos comunhão com Ele. Isso nos afasta desse vírus
maldito vírus do individualismo, daquilo que eu posso, eu consigo. Comunhão com Deus. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note que nesses 2 versículos só existe a palavra comunhão, porque existe mais de uma pessoa envolvida. Minha comunhão com Deus é eu e Deus. A minha comunhão com outra pessoa, só existe a palavra comunhão porque existe outra pessoa. A comunhão é o remédio, ela é o antídoto do individualismo. Só vamos à frente, só vamos prosseguir para o alvo, só vamos alcançar aquilo que temos que alcançar, se tivermos atitudes interdependentes. Eu preciso de você, eu preciso de ajuda, me ajuda, eu tenho essa fraqueza, me ajude. Pai, me ajude. Filho, me ajude. Chefe, me ajude. Esposo, eu preciso de você. Esposa, me ajude. Meu amigo, me ajude. Me ajude. Amém? Vamos ficar em pé? E eu com isso? Tem um vizinho chato lá. E eu com isso? A empresa não está indo bem e tal, mas eu estou fazendo o meu negócio lá. E eu com isso? Se a empresa não está indo bem? Minha esposa está passando mal, está sofrendo, mas cabeça dura, e eu com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Relembrando lá, somos chamados para ter características de frescobol ou ping-pong. Espero que você tenha refletido um pouquinho sobre isso. Quem é seu adversário, de fato? Porque às vezes nós achamos que o nosso próximo é o nosso adversário. Não, ele não é. Ele é seu parceiro. Jogue um frescobol com ele, não jogue ping-pong. A união faz a força. A união na sua casa lhe dará força. A união no seu trabalho lhe dará forças. A união no seu casamento lhe dará forças. E os 3 porquinhos? Às vezes eu e você construímos sim casas de palha, de madeira, mas sempre tem alguém que constrói uma casa de tijolos e que nos abriga. Eu e você podemos vencer esse vírus do individualismo com a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Quero orar com vocês, se puder fechar os seus olhos. Deus, obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é luz para o nosso caminho. Deus, obrigado porque a Tua palavra nos instrui, nos exorta, nos edifica. Obrigado, Espírito Santo, porque Você fala com cada um de nós. Eu sei que o Senhor falou com cada um aqui esta noite. E meu desejo é, Senhor, nos ensine
Cele em nós, como igreja, como pessoas, cele em nós, Pai, essa característica que existe no seu próprio relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, que é a interdependência. Pai, queremos estar conectados com pessoas, queremos estar ligados como juntas, medulas, num só corpo, num só espírito. Queremos, Pai, construir, não espalhar, desconstruir. Queremos, Pai, avançar, queremos chegarmos ao propósito, queremos fazer parte dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Nos ajude, nos ensine, nos impulsione, crava em nós essa dependência um dos outros. Não somos melhores uns que os outros, somos dependentes uns dos outros, Senhor. Deus, nos ajude nessa semana a colocarmos em prática essa palavra. Quando fomos tentados a caminharmos sozinhos, do nosso jeito, sem subordinação, sem submissão, que Teu Espírito Santo sopre em nós a Sua voz dizendo: ei, para. Ei, caminha junto, ouça, se submeta. Nos ajude, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém.